bem? Silas, obrigado pela tua presença aqui. Eu é que agradeço. É alegria estar aqui com você. Eu fiquei sabendo que vai ter uma manifestação. Uma manifestação que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu queria falar, você fez a marcha para Jesus no Rio de Janeiro nesse final de semana. Como é que foi o evento? Foi segundo a Polícia Militar. Eu não gosto de dar dados, eu não gosto desse negócio de números. A Polícia Militar disse que tinha mais de 500 mil pessoas lá no Rio de Janeiro. Muito bem. Tem os quando faz aquela passeata gay, diz parada gay. Diz que dá 4 milhões. Quer dizer, tem mais gente pecando do que gente orando. Não. Deixa eu dizer, a casa caiu ano passado. O Datafolha, né? Porque quantas pessoas tem? Pergunta quem é o responsável pelo movimento. Aí o cara supervaloriza. Aí o Datafolha ano passado resolveu medir a parada gay e a marcha para Jesus de São Paulo. E a parada gay, 280 mil pessoas. Porque 4 milhões, Ratinho, a Avenida Paulista tem que ter uns 50 quilômetros para dar 4 milhões. Não cabe 4 milhões na Avenida Paulista. Entendeu? Então tudo é falácia. Não tenho nada contra, mas a verdade é essa. Não cabe 4 milhões de pessoas. Eu vou te ser honesto. Ter 280 mil pessoas num evento é gente pra caramba. 500 mil pessoas? Vocês colocaram agora no Rio de Janeiro? Eu não tenho essa... 500 mil pessoas. Segundo a PM. Meio bilhão. Meio milhão. É 500 mil, meio milhão. É muita mas gente. Se tivesse lá 100 mil pessoas, também ia ser gente pra caramba. É muita gente. Então... Agora, o que vai ter em Brasília? Eu acredito que essa vai ser... Nós só vamos perder pra direta já. Nós vamos fazer uma manifestação no dia 5, quarta-feira. 5 de agosto agora? 5 de junho, Agora? Agora. Já? 5 de junho. Eu achei que ia para agosto. Não, 5 de junho, 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional. O povo não vai, 3 horas da tarde, então, o povo não vai. Eu não aposto porque pastor não faz aposta. Mas, nós vamos ter lá pelo menos umas 100 mil pessoas em dia de trabalho. Um dia de trabalho. E qual o objetivo? Nós vamos falar sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa, a família tradicional e da vida. São esses 4 motes que nós vamos apresentar lá. Vai ser fazer uma manifestação? Uma manifestação, um palco de 700 metros quadrados. Gigante, bacana, com... Bem feito, tudo legal. Já tá, os pastores já estão todos... É para qualquer pessoa, tem um monte de católico que vai participar, porque isso não é uma questão só de evangélico. O que o senhor chama família tradicional? Família tradicional, homem, a mulher e sua prole, é a família nuclear. É toda a história da civilização humana. Isso aqui eu não estou falando de teologia, eu estou falando de sociologia. Sim. Tá? Estou falando de história. Sim. Toda a história da civilização humana é sustentada na família nuclear. O homem e a mulher e sua prole. É isso aqui que é a família nuclear. O Murilo com o namorado dele não vai poder ir caso eu tivesse um namorado. Caso você tivesse. Não vai poder ir. Lá eu não posso impedir, que é lugar público, Ratinho. Eu não posso impedir. Agora, o nosso objetivo é para fortalecer essa família que tem sustentado a civilização humana. Muito bem. Constantemente você... vou chamar você de você. Pelo amor de Deus. A minha idade, você é até mais novo que eu. Mas você constantemente, você é acusado de homofobia. Você é contra os gays? O que as pessoas têm que entender é o seguinte: ser contra um comportamento não significa discriminar pessoas. Por exemplo, você pode ser contra os evangélicos, o comportamento evangélico. Eu não suporto essa doutrina, eu não suporto essa religião, é um direito seu. Agora, não significa que você me discrimina. E o movimento, eu separo, Ratinho, homossexuais do ativismo gay. Os ativistas gays, o sindicalismo gay, eles são muito malandros e eles misturam você condenar, certo? Você condenar um comportamento e discriminar pessoas. Eu sou livre. O Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, me dá o direito, está na Carta Magna, de eu dizer assim: eu não concordo com o ativismo gay. Eu não concordo com essa prática. Não concordo. É um direito dele ser. Eu não estou aqui para impedir ninguém de ser gay. É um direito, pelo amor de Deus. É um direito. Agora, eu tenho o direito
de dizer que não concorda. O cara tem o direito de dizer assim, eu não concordo com a igreja evangélica, é um direito. Isso tem que ser respeitado. Agora, eles não querem isso, eles querem calar. Opinião no Brasil não é crime. E por que todo mundo bate tanto que no Feliciano, batem em você? É o jogo. Os ativistas. Você acha que o homossexual normal ele fala, não tá nem aí. Não se mete? Ele não tá nem aí. É o ativismo gay, tá? Que tem um monte de interesses, tem vários interesses que estão por debaixo aí dos panos, mamam verbas de governo, mamam verbas de estatais. Eles têm que dizer que o Brasil é homofóbico. Tem que dizer. Na cabeça deles é homofóbico. Senão não vem a verba. É a mamata, pra sustentar toda a propaganda. Então, esse é um jogo que eles fazem. Outra, eles têm um grande apoio na imprensa. Eles têm um grande apoio. Porque tem mais do que vocês? Que apoio nós temos? Nós porque 500 mil pessoas no Rio de Janeiro, eu quase não vi mais. Ratinho, eu vou te falar uma aqui. Marcha da Maconha. Vai escutando que eu vou te falar. Marcha da Maconha. Escuta essa. 2.000 pessoas. Amplamente divulgado nos jornais, primeira página, ok? Marcha das Vadias. 1.000 pessoas. Nossa. Amplamente divulgado na imprensa. Teve a Marcha da Vadia? Teve. Outra. Marcha contra o deputado Marcos Feliciano. 1.500 pessoas. Amplamente divulgado. Agora, teve lá um ato até bacana, uma marcha em favor da gestação, 600 pessoas. Amplamente divulgado. Marcha para Jesus. Mais de 500 mil. O maior jornal não deu uma linha. Então o que é isso? É preconceito. Porque não tem, é preconceito claro. Deixa eu ver, tem aqui os nossos Twitter. A Ariana Kulik, de Colombo, está dizendo: o Papa Francisco disse que o homossexualismo é manobra do diabo para acabar com a família. O que o senhor acha disso? Ele não... A postura dele é teológica. Ele está fazendo ali uma defesa teológica, que eu também posso fazer. Porque na Constituição brasileira, ninguém pode ser cerceado por convicção política, filosófica ou religiosa. O que ele está falando, ele tá calcado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que o homossexualismo... Estou falando da Bíblia agora, ok? Estou falando de teologia. Estou falando de convicção religiosa. Sim. Então, a Bíblia diz que é uma prática pecaminosa, resultado, Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, do homem ter abandonado a Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que esse ato é um sentimento perverso, segundo a Bíblia. Então, o que ele está falando ali, eu também concordo, porque o diabo... Deus só criou duas coisas, duas instituições na terra, a família e a igreja. Ele não criou outra coisa, Deus. Na terra, só duas instituições. Então, o diabo odeia a família e odeia a igreja. Ele quer destruir os dois. Essa que é a verdade. Porque, Ratinho, boa família, bons seres humanos e boa nação. Família destruída, nação destruída. O negócio é mais sério do que a gente pensa. E eu quero afirmar aqui peremptoriamente. É um joguinho muito sujo, muito sem vergonha. Eu não estou aqui porque nem Deus, muito menos eu, para proibir ninguém de ser aquilo que deseja ser. Eu não estou aqui para proibir ninguém de ser homossexual. É um direito constitucional o camarada ser. Agora, ninguém nasce, é um comportamento. E não vem aqui dar status de comportamento, o mesmo status que dá a raça que não vai dar certo. Isso que eu vou perguntar. Olha... Vou refazer a pergunta. Ele responde agora ou responde daqui a pouco? Vou refazer. Eu perguntei para o pastor Silas Malafaia se a questão do homossexualismo pode ser uma doença que a pessoa já nasça com aquilo. Daqui a pouco você responde. Porque eu quero falar com você que está com os cabelos. Para quem quer Twitter, tem pergunta, mas eu quero primeiro que ele responda essa pergunta. O senhor é psicólogo? Sim. Psicólogo? Sim. E advogado? Não. Pastor. Pastor? Psicólogo, formação em curso superior de teologia. Agora me diz uma coisa. Já está provado que não é doença? Não, homossexualismo não é doença. Homossexualismo é um comportamento. Como tantos comportamentos do ser humano. É um comportamento. Qual é a prova? Primeiro que não é... Ninguém nasce homossexual. Outro lado da história. Me dá aqui essa pergunta aqui. Eu vou fazer aqui porque um dos melhores programas que você foi e eu assisti foi o programa da Marília Gabriela. Sim. E foi tão bom o programa que eles não emprestaram um pedacinho pra gente colocar aqui no ar. É verdade, não emprestaram. Aquele programa não pode, eu não sei também por quê. Você foi contestado pelo biólogo Eli Vieira da Universidade de Cambridge. Falei certo? Cambridge? Cambridge. Onde é que fica esse trem? Onde é que fica esse trem? Clique fácil, Osasco. Nos States? Muito bem.
Inglaterra, ó. Vocês decidem qual país que é, gente. Estão passando vergonha. É fora do Brasil. Ele defende que a homossexualidade é uma questão genética. Os dois maiores geneticistas do Brasil, que são PhDs já formados, tá, da Unicamp, chamou esse cidadão de geneticista mirim, porque ele está defendendo a causa dele. Com todo respeito, ele defende a causa dele. Segundo, o maior geneticista do mundo, ok? E é considerado hoje um dos maiores cientistas da atualidade, o pai do programa Genoma, Francis Collins. Esse cara é o bambambam, é considerado o maior cientista do mundo. Ele é geneticista, esse cara. Ele não diz isso que esse moço está falando. Então ele vem numa conjectura. Se fosse doença, eu já estava falando. E qual é a prova que não é genético? Olha aqui, a pesquisa me diz que 48% dos gays foram abusados quando eram crianças ou adolescentes. Então como é que nasce? Não. Passaram a ser depois de sofrerem abuso. Essa é uma verdade que eles escondem. Nunca vi falar que uma pessoa era homossexual e deixou de ser. Ah, é porque você precisa conhecer, porque deixa de ser, porque é um comportamento. Por isso que pode deixar de ser. O senhor me apresenta alguém? Ah, claro. Quer trazer aqui o pastor Joide, ele foi travesti, não vou piorar um pouquinho na história, ele foi travesti. Será na que Europa. Tem uma recaída, às vezes? Não, ele é casado há 12 anos. O Paulo Nascimento, o que o pastor acha da decisão do Supremo Tribunal de Justiça que obriga os cartórios... Federal. Não foi o Supremo, foi o CNJ, o CNJ. Conselho. Primeiro, o Conselho. Que obriga a realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Conselho Nacional de Justiça extrapolou a sua função. Não é da competência nem do Supremo Tribunal e muito menos do CNJ fazer leis. É competência do Congresso Nacional. Isso é uma afronta. Ratinho, o cara pega a caneta em qualquer nação do mundo, as questões que envolvem paradigmas sociais, ou é decidido pelo Congresso ou plebiscito. Quer dizer que a caneta o cara decide que vai ter casamento gay? Isso é uma vergonha, é uma afronta à sociedade. O CNJ não tem competência e o partido PSC está entrando com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, para ser discutida lá no Supremo, porque quem é que tem que fazer lei? Congresso Nacional. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta. Agora me diz uma coisa, o pastor Marcos Pereira foi preso por abusar de fiéis. Como é que o pastor Silas Malafaia vê esse caso? Me responde daqui a pouco, depois do intervalo. Já que eu volto. Pastor Marcos Pereira, vou fazer a pergunta. Foi preso, eu gostei que ele foi preso, porque eu não quis vir no meu programa. O pastor Marcos Pereira foi preso por abusar de fiéis. Como é que o senhor, que é hoje um dos maiores líderes da Assembleia de Deus do país, né, vê isso aí? Bem, primeiro, Duralex Sedilex. Lei é para qualquer um. Seja pastor ou qualquer um, amigo. Não tem negócio de mamãe me chora nem de refresco. Se ele cometeu isto que estão dizendo, chumbo grosso, cadeia para ele, porque não tem conversa. Ok? Ok? Certo. Isso aqui, inegociável, Ratinho, inegociável. Pastor, ao contrário. Quanto mais você trabalha com pessoas, você representa grupos sociais, maior é a sua responsabilidade. A igreja condena, a Gabriela Vieira está também no Twitter perguntando, a igreja condena o sexo? A igreja, claro que não condena o sexo, ela condena o sexo ilícito. Rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você, esse pessoal não conhece a Bíblia. Rapaz, a Bíblia fala de sexo explícito. Salomão, com a mulher dele... Não, ele era um biscateiro, esse Salomão, doutor. Mas, o Salomão tinha 700 mulheres. Mas ele fala do relacionamento... Biscateiro esse Salomão, hein? Aí até eu, meu filho. Ratinho, Brasil. A Bíblia, Salomão fala da sua relação com a sua esposa, tudo explícito. O apóstolo Paulo, tá, na sua carta aos Coríntios, ele fala, o sexo, tem gente que pensa, isso é até um equívoco, que Deus fez o homem e chamou o diabo para fazer o sexo. Olha aí, faz aí, capeta, eu não quero nem ver. Não. Deus fez tudo, amigão.
Agora, o que a Bíblia condena é o que é o ilícito, o adultério, o relacionamento fora do casamento. A Bíblia condena, é pecado. A relação entre solteiros que não tem compromisso do casamento é pecado. A relação homossexual é pecado. Antes do casamento é pecado. É pecado. É pecado. Nossa, a luz da pecador aqui. A luz da Bíblia é pecado. Então a Bíblia, ela foi Deus que fez o sexo, não foi o diabo que fez, não. E foi feito para ser usado e dentro dos parâmetros que Deus instituiu para o bem-estar do homem. Essa que é a questão. Conselho Regional de Psicologia quis caçar o seu registro de psicólogo, afirmando que seu discurso é preconceituoso. Você aceita essa punição? É claro que não. E o seguinte, isso aí é o ativismo gay. Rapaz, esses caras me denunciaram, é uma coisa vergonhosa, Ratinho. Eu, como pastor, no meu programa de televisão, se você ver o documento, eles me denunciam ao conselho como homofóbico, porque no meu programa de pastor, não de psicólogo, ok? Eu não atendo como psicólogo, deve ter mais de 10 anos, eu não atendo. Eu, como pastor, com as minhas convicções de fé, respaldado pela Constituição, aí entraram com uma ação contra mim. O conselho arquivou e depois, não sei por que cargas d'água, desarquivaram sem ter um fato novo e eu estou esperando o resultado que vai dar. E eu, pelo meu direito, meu irmão, eu vou a qualquer instância da justiça pelo meu direito, não vou abrir mão. Agora, melhor coisa. A Renata tá louca pra casar, não acha casamento essa moça aí. Já falei que ela pra ir pra igreja que ia dar mais resultado. Tem que ir pra bailão. Vai muito em bailão de terceira idade, essas coisas. Renata, como é que a Renata, por exemplo, como é que essas moças vão saber que tá casando com um camarada que ele é daqueles galos que pinta o bico? Como é que ela vai saber se o cara se apresenta normal, depois não é tão normal assim? Querido, deixa eu falar uma coisa. Como é que a moça vai saber? Primeiro que você não namora um dia para casar no outro. Casamento indica que tem que ter um relacionamento de conhecimento. E vamos aqui pro português bem claro. Sim, pode falar. Certo? Uma vez uma moça chegou, minha mãe é mestre em educação, é psicóloga, uma mulher de muita formação. Uma vez uma moça chegou para minha mãe, que é esposa de pastor e educadora secular e cristã, e disse assim para minha mãe: doutora Albertina, eu tô namorando um cara, ele não gosta de me abraçar muito, eu tô assim com medo, eu tô com dúvida, como é que eu vou fazer? Aí minha mãe, que não é brincadeira, disse assim: minha filha, dá-lhe uma chapada de frente, tá? Dá-lhe uma travada e você vai ver a reação dele. Aí você vai descobrir se ele gosta da coisa ou não gosta da coisa. Muito bem, a moça foi e estava com o namorado, se posicionou, chegou perto, aí trouxe o cara. Quando trouxe o cara e deu-lhe uma chapada, o cara disse: que isso, menina? Acabou o papo. Segue o seu caminho. Então, amigo, não é difícil, não. Não é difícil, Francisco Simões está perguntando aqui: o senhor acha justo a igreja não pagar imposto? A igreja faz um trabalho social que eu primeiro faço um desafio, é o meu desafio. Vá nos valados, debaixo dos viadutos, onde tem mendigos e párias sociais, e pergunta qual deles é membro ativo de uma igreja evangélica. Tá desafiado. Vai lá ver se acha. Você não acha nenhum? Não vai achar nenhum. Mas por quê? Mas não é por causa de pastor. Eu não mudo vida de ninguém, Ratinho. Não sou eu que mudo vida de ninguém. Eu nunca tinha pensado ok? nisso. Eu já desafiei a imprensa. Vai lá, você pode achar lá um cara que diz assim: eu já fui da igreja e saí, tô aqui. Eu desafio a igreja, Ratinho, sem receber um tostão de governo, faz um trabalho social fantástico. Isso daí eu tenho que falar. Amigo, pelo amor de Deus. O controle da sociedade que a igreja faz. Já pensou se ninguém tivesse mais religião? Isso seria um caos. Ratinho, os bilhões. Eu sempre falo, desculpa te cortar, mas eu tenho uma frase que eu falo há mais de 30 anos, no rádio primeiro, depois na televisão. O pai e a mãe que leva o filho para a igreja, não estou dizendo que qual igreja tem que ser, não, qualquer uma. Perfeito. O pai e o filho que leva, o pai e a mãe que levam o filho para a igreja, nunca vai buscar na penitenciária. Nunca. É isso aí, você está certo. Vai buscar o que sai, o que não é. Até filhos de evangélico estão na penitenciária, porque não foram criados em igreja. Ratinho, os bilhões que governos gastam com área social e que é roubado escandalosamente e que ninguém fala nada. A igreja, o cara na igreja, a gente dá sentido ali de quê? Família,
cuidar de filho. Esse dia eu estava discutindo com um camarada, aproveitando esse discurso, eu discuti com um camarada, pô, mas agora a igreja está usando até o cartão de crédito para pegar dinheiro. Ué, quando você vende pinga também, cachaça, você paga com cartão de crédito. Mas já imaginou, você não pode pagar a igreja, cartão? Como é que você paga a cachaça? O cartão que é muito pior. Ô, Ratinho, o cartão de crédito é o dinheiro plástico. Houve uma mudança na sociedade. Na América, até 50 centavos é com cartão de crédito. Ninguém anda com dinheiro. Ele nem gosta de pegar dinheiro, na verdade. E aí fica com essa chacota, essa conversa fiada, e o que você acabou de falar que eu digo, para o motel pode o cartão de crédito, para levar a mulher dos outros pode o cartão de crédito, para encher a cara pode o cartão de crédito. Agora o cara voluntariamente, e nós não estamos pedindo nada a ninguém que não é da igreja. O que eu acho engraçado, Ratinho, é que tem um bando de nego com dor de cotovelo, que não é da igreja, e quer falar sobre o pessoal que está na igreja dando oferta. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Esses caras, vai lamber sabão. Luiz Antônio tá perguntando aqui, Twitter também. O celibato da igreja católica incentiva a pedofilia? O senhor quer falar sobre isso ou não? Eu posso falar. Eu não gosto desses extremos de incentivo. Porque a pedofilia tem cara casado pedófilo. Tem cara com filhos e pedófilo. Então, essa não é a marca. Eu só sei do seguinte: se o Papa é sucessor de Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro. É só isso que eu queria falar. Aquela Camila Ribeiro do Twitter: se Jesus não julgou ninguém, por que o pastor Silas Malafaia fica julgando? Bem, ela acabou de me julgar. Ela acabou de me julgar, porque se ela está me julgando, com que direito ela tem de falar que eu julgo alguém? E Jesus falou no Evangelho de João, tem uma passagem em Mateus que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mas no Evangelho de João diz assim, que nós podemos julgar com a reta justiça. Se fosse assim, nenhum membro do Ministério Público, nenhum juiz, tá tudo no inferno, porque julga o tempo inteiro. Você julga quando está na empresa. Julga toda hora. Toda hora. Agora, se você julga sem a reta justiça para prejudicar, para perversidade, aí mudou o assunto. Vamos voltar para a política. Você afirmou que os políticos estão tentando controlar a liberdade de expressão. Por que isso acontece? Acontece porque é o seguinte, Ratinho. Existe uma ala da esquerda, tá? Que quer fazer patrulhamento ideológico. Eles não querem largar o poder, então querem controlar o conteúdo. Isso é uma das coisas mais perigosas. O Brasil não é Guatemala, o Brasil não é Venezuela, o Brasil não é Bolívia, o Brasil não é Equador e muito menos Argentina. Nós estamos aqui numa democracia plena e eu digo uma coisa: imprensa livre, sempre livre, até para falar mal de mim. A imprensa, isso é fundamental para o Estado democrático de direito. Fundamental. Você, Ratinho, tem que estar livre aqui para falar, porque tem uma coisa, amigão, esse aqui é interessante. Liberdade de expressão para todo mundo falar a mesma coisa é ditadura da opinião. A liberdade de expressão, ela dá até para você falar bobagem, é até para falar besteira, é até para falar coisa que ninguém concorda. É isso que faz o Estado democrático de direito. Muito bem. Twitter, tá aqui, Josiane. O que o pastor fala sobre o aborto em caso de estupro? Contra ou a favor? Eu sou contra qualquer tipo de aborto e explico por quê. Por não. A gente tem que entender uma coisa que é muito importante. O feto ou pequeno bebê não é prolongamento do corpo da mulher, como é o cabelo e a unha. Olha que coisa linda. Na gestação, escute, na gestação, o agente ativo é o feto. O agente passivo é a mulher. Se ele não tivesse protegido por aquela cápsula, ele era expulso como corpo estranho. É ele que regula o líquido amniótico, é ele que regula os períodos da mulher e, em última instância, diz a hora para sair. Quem te falou que o feto é prolongamento do corpo da mulher? Então vamos lá. Eu quero desafiar qualquer mulher a ver o filme O Grito Silencioso, do maior médico de aborto da América, que depois do ultrassom colocou uma câmera para poder mostrar ele fazendo um aborto. Quando ele viu o filme, se tornou o maior defensor da vida. Se as mulheres verem a luta de um feto para não ser morto no aborto, é estarrecedor aquele ser. E o que é o aborto? Ratinho, o aborto é isso aqui. É o massacre dos poderosos contra os indefesos. Aqueles que vivem
e que não querem permitir aqueles que querem vir à vida. Então, por que a mulher não entrega? Ela não é obrigada a ficar. A adoção tá assim, de casais héteros querendo. E vamos fazer uma coisa? Ok, você não quer o filho? Deixa nascer, toma aqui um porrete de beisebol, mata ele. Depois que você não quer, tá aqui, toma aqui. Você não quer matar? Isso é uma covardia, isso é uma incoerência. Ué, você não quer a criança? Tá aqui o porrete, queridinha. Mata, eu quero ver qual é que vai fazer. Existe algo no profundo, nos meandros do psique da mulher, que qualquer aborto, Ratinho, você pode falar qualquer nível de aborto, traz traumas para a mulher maior do que qualquer mulher que dá luz, por qualquer caso. 9 vezes mais propensas a suicídio, 4 vezes mais propensas a internações psiquiátricas, a depressão, a dependência de álcool, a terem problemas numa gravidez seguinte. Então, o aborto, Ratinho, em nenhum caso, não é prolongamento do corpo da mulher. Acabou o papo, isso é ciência. Eu não estou falando de teologia. Isso aqui é ciência. Se não é prolongamento do corpo da mulher, ela não tem poder de dizer se pode ter vida ou morte. Vamos ao que o povo fala na rua. Vai lá. Pastor também paga dízimo do dinheiro que recebe da igreja? É para responder para ela. Claro, Pastor também paga dízimo? Claro que paga dízimo. Eu sou pastor há 31 anos. Há 26 anos não tenho salário de igreja porque eu quis abdicar, porque não é pecado, está na Bíblia. Para a igreja cristã, seja padre, seja pastor, não é pecado receber salário. Eu é que abdiquei por uma questão de uma visão minha. Então, há 26 anos, dos 31, eu não tenho nenhum salário de pastor. Aqui eu sou o pastor que mais vendo livro no país, né? Eu vendo mais de 1 milhão de livros por ano. Eu tenho uma editora, então eu abdiquei disso muito antes de eu vender 1 milhão de livros. Uma coisa minha dos meus ideais, mas não é pecado. E qualquer pastor que prega, Ratinho, se o cara prega uma coisa e não vive, ele é o maior dos hipócritas. É o maior dos hipócritas. Muito bem. Mais uma pergunta do povo. Vamos ver. Eu assisto as suas pregações na TV e acho o senhor muito bravo. Pastor tem que ser bravo? A questão, querido, é o seguinte: temperamento, certo? Cada um tem um temperamento, é o meu jeito. Por exemplo, eu sou semelhante a esse cara. Imagina se o Ratinho fosse um cara calmo, ele não estaria aqui. Não tá. Você não estava aqui, não. É o que faz você ser o que você é a sua naturalidade. É você. Imagina se eu chego diante da câmera de TV ou do púlpito, eu que sou um cara em qualquer lugar, eu sou isso aqui. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de amor para todos vocês. Você não ia estar fazendo isso. Não vai dar, meu irmão. Agora, olha, Jesus que amor, chamou gente de raça de víboras. Jesus que amor. Chamou nego de ladrão, de salteador. E o apóstolo Paulo escreve uma carta, tá, para Tito. E ele diz para um povo de uma cidade, os cretenses: olha aí, Tito, os cretenses são bestas, feras, beberrões, mal educados. É Paulo, então esse é o meu jeito. Eu tô aqui, Ratinho, porque eu sou isso aqui. Exatamente. Boa colocado. Mais uma pergunta. Pô, vamos ver o que o povo fala. Pastor Silas, se Deus é um só, por que existem tantas igrejas? Ok. Existe o seguinte: o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,10, diz que a graça de Deus é multiforme, não uniforme. Olha que coisa linda que Deus fez. Nós, todo esse povo que está aqui, qualquer ser humano, nós somos indivíduos. O que significa ser um indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível e inconfundível. Só tem você no planeta Terra. Igual, né? Não tem ninguém igual. Pode ter alguém parecido, igual não. Aí você não. A tua impressão digital é única. Então Deus, sabendo que fez o homem de maneira diferente, ele manifesta a sua graça de maneira diferente. Tem igreja que é barulhão. Tem igreja que... Tem umas igrejas gostosas nos Estados Unidos. Tem igreja que é barulhão. Tem igreja que tem um cara no teclado. Se fosse ter a igreja minha, ser barulhenta. Igual a minha. A minha couro come. É barulho. Entendeu? E tem uma mais barulhenta. Tem igreja radical. Tem igreja mais light. Tudo isso é para poder ganhar o homem pecador. É o plano de Deus. Muito bem. Outra pergunta do povo das ruas. Vamos ver. Pastor, o senhor tem raiva dos gays? Não, eu não tenho raiva de gay. Eu tenho uma maneira de pensar, certo? Muitas vezes pela minha veemência, como nós acabamos de falar. Eu defendo as minhas teses com ardor. Se eu tivesse ódio de gay, na nossa igreja não receberia nenhum.
Se eu tivesse ódio de gay, eu não ia amparar aqueles que vão lá para a igreja pedindo socorro. Então, isso é conversa. Eu não tenho ódio de ninguém, porque se eu tivesse ódio, eu não podia ser pastor. E há uma diferença, Ratinho, de você com veemência defender sua tese e odiar pessoas. Minhas teses é meu jeito, eu defendo, mas com unhas e dentes. Mas entendendo que ali tem um ser humano, entendendo que ele tem até direito de ser aquilo que ele escolheu. Isso aí eu não tenho ódio de gay. O que você achou da saída do deputado Jean Willis e mais 8 deputados da Comissão dos Direitos Humanos? Aquilo foi palhaçada para poder produzir notícia, porque aí eu digo para você, todos os que quiseram sair da Comissão de Direitos Humanos defendem o aborto. Quem defende o aborto tem moral para falar em direitos humanos? Nenhum deles. Nenhum deles. Defende aborto, tem moral para falar em direitos humanos? O direito do indefeso, ele não protege? É verdade. Então, que moral esses caras têm? Eu jogo político. Aborto, já avisei para todo mundo. Jogo político ideológico. Muito bem. Dilza Rocha, se o senhor não gosta de gay, como fazer para aproximar um gay da sua igreja? Ele não vai ser expulso do culto, já acabou de responder. Não, a minha igreja é aberta, pode ir, vão lá e falam comigo e mandam mensagens para mim. Essa é a coisa mais interessante, que alguém pode estar me assistindo aqui, pastor, vários dizem assim, pastor, eu não aceito o ativismo gay, entendo o que o senhor está falando e admiro em lhe assistir e tenho tirado algum proveito para minha vida. Os gayzinhos que falam isso também. Então... Os gayzinhos que trabalham comigo, então é uma meia dúzia de gay. Aliás, nunca vi tanto viado. Nunca vi. Televisão não é fácil, não. Televisão, eu vou te contar. Camilinha? Outro povo da rua pergunta, vamos lá. É certo, fiel, seguir cegamente o pastor? Não é certo nunca. Por que Deus deixou a Bíblia? Porque o que um pastor está falando, você tem que confrontar. Pastor não é a verdade absoluta é Deus. Seguir cegamente pastor? Que papo é esse? Que conversa é essa? Vamos lá. Hein? O que é, o Ricardo Desidério, o que é fundamentalismo religioso? O fundamentalismo religioso é aquele que quer obrigar o outro a seguir o seu princípio religioso ou que quer matar o outro por não aceitar seu princípio. Isto é fundamentalismo religioso. Aí a turma da esquerda, do ativismo gay, nos chama de fundamentalistas, porque nós somos contra a prática deles. Eles querem se achar os politicamente corretos. Então nós somos fundamentalistas. Mas esse é um jogo para colocar um preconceito contra nós na sociedade. Aqueles que reclamam do preconceito querem botar o preconceito nos outros. Fundamentalismo é isso. O fundamentalismo religioso. Primeiro, você tem que ser obrigado a ser da minha convicção religiosa. Não é? Tem que morrer. Esse é fundamentalismo. Os dois homens se juntam, os dois parceiros homossexuais, e resolvem, ou duas mulheres resolvem adotar uma criança. O senhor é contra ou a favor? Sou contra. Por quê? Eu sou contra porque toda a história da civilização humana, nós estamos aqui. A civilização humana chegou até aqui por causa do homem, da mulher e da sua prole. É interessante, homossexualismo existe, Ratinho, desde que o pecado entrou no mundo. Sempre existiu. Em todas as fases a Bíblia tem, fala, em tudo que é lugar. Agora, ativismo gay é uma coisa moderna, de 20 anos pra cá. Então, esse negócio de criança ser criada, eu acho interessante. Na faculdade, eu ouvi vários professores falar isso aqui. A criança tem como primeiro objeto de amor a mãe. Ela faz ruptura entre ela e a mãe e o mundo a partir da figura paterna. Eu ouvi muitos professores falarem isso. Vão jogar no lixo agora? Isso não vale mais? Então, não venha para uma criança, o ser humano é adaptável. O ser humano vai se adaptar em qualquer circunstância. Agora, vim dizer para mim que isso é o bacana, que isso é o legal, vamos ver daqui a 30, 40 anos o que vai acontecer com essa geração. Acho que deu o menininho, vou contar uma piada que me contaram. Acho que o menininho estava tomando banho, o menino estava tomando banho com o pai, e falou assim, nossa, pai, que pipi grande você tem. E o pai respondeu que você não viu da mamãe. A Júlia tá perguntando, os ateus vão pro inferno? A Bíblia diz assim, ó,
todos aqueles que não acreditam em Deus, é interessante, diz que os ímpios, isso é, os que vivem numa prática pecaminosa, e os que não creem em Deus serão lançados no inferno. Não sei o que eu digo, é a Bíblia. Eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, Ratinho. Os pastores estão fazendo mais política do que cuidando dos fiéis? Não, eu acredito ao contrário, é muito pouco em relação, por exemplo, no Brasil, eu vou botar um número abaixo, tá? Vou botar um número abaixo. No Brasil, nós temos mais de 400 mil pastores evangélicos. Mais de 400 mil no Brasil. Bastante. É muito. Então, qual é o número que está fazendo política? Sendo candidato a deputado, a vereador, a senador? O senhor é candidato a alguma coisa? Nunca serei. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu te explico aqui, é fácil te dizer. Aham. Se eu fosse candidato, eu tinha que entrar num partido político. O que é partido? Partes da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de partes. Se eu fosse para um partido, eu ia ser de parte. Eu sou do todo, Ratinho. Eu fui levantado para influenciar, não para ser. Olha, o povo fala, vamos ver, tem mais pergunta do povo na rua. Pode colocar. Pastor, Deus te deu autorização para falar no nome dele? Deus te deu autorização para falar em nome dele. Eu gostaria de dizer para ela que o apóstolo Paulo diz que aquele que é cristão é embaixador da parte de Cristo aqui na terra. Muito bem. Tem mais perguntas? Mais pergunta? Essa daí ela já respondeu. O senhor já brigou com outro pastor, José Júlio, do Twitter? Já tive de brigar de quê? Discussões? Não. Como assim? Discussões eu vi que o senhor teve até com o Edir Macedo. Já tive, quente mesmo, de discutir ferrenhamente. Eu vi na internet. Ferrenhamente, sim. Eu sou ser humano, deixei de ser. Eu sou ser humano e também erro, Ratinho. De vez em quando eu também falo coisa indevida, Ratinho. De vez em quando eu tomo atitude errada. Eu não vim aqui passar a imagem de Superman nem de Deus. Eu também erro. Eu sou ser humano. Eu não gosto desse estereótipo fantástico do homem que está acima dos mortais. Isso é mentira. Uma pergunta que eu queria fazer, uma pergunta para um pastor que entende realmente de Bíblia. Mais ou menos. Você entende bem, eu sei que você entende. Por que em alguns cultos eles falam as palavras que a gente não entende? Eu já fui várias vezes na igreja, daí o pastor está orando, está pregando lá, aí o povo vai... Eu te explico. Eu até pensei que estava na Arábia. Eu vou te explicar. Depois que Jesus veio a esse mundo e voltou, ele fez uma promessa de enviar o Espírito Santo. Então houve um derramamento do Espírito Santo em Atos, e a evidência foi falar em outras línguas. Essa evidência do batismo com o Espírito Santo, ela perdura. Agora, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele orienta, ele diz: eu prefiro falar uma palavra em meu entendimento do que 10.000 em línguas que as pessoas não entendem. Então tem que se tomar muito cuidado quando tem pessoas não evangélicas no culto, porque o cara não entra em transe para fazer isso. Está no domínio dele. Muito bem. Renata Cristina. Pergunta boa. Se você ficou chateado com a Marília Gabriela no programa, diz que você achou que você ficou muito nervoso. Não, eu não fiquei chateado, não. Primeiro, ela é uma mulher inteligentíssima, tá? Talvez uma das jornalistas mais bem preparadas, na minha opinião. E eu achei que ela deixou de ser entrevistadora para ser debatedora. E quando ela faz isso, ela como entrevistadora é uma das melhores que tem nesse país. Está entre os 3 melhores, na minha opinião. Entrevistador de jornalístico, né? De jornalismo. Então, quando ela deixou de ser a entrevistadora para defender pontos e ser a debatedora, ela se perdeu. Ela veio para minha praia. E na minha praia eu não fiquei nervoso. Eu contestei e fui para cima com tudo que eu tenho direito. Porque ali eu não estava mais sendo entrevistado, eu estava num debate. Eu não fiquei com raiva dela, não. Vamos voltar para Brasília. Lá em Brasília, 100 mil... Você acha que vai... eu espero. Você espera 6 mil pessoas. Quem vai falar lá? Alguns além de você. Lá vai ser, Ratinho, a maior reunião de lideranças evangélicas de toda a história do evangelismo no país. Vai ser lá. Vão ter católicos, vão ter deputados, vão ter senadores. Então, grande parte dos que vão falar são pastores, mas políticos também vão falar, cada um com um tempo limitado, e vai ter um show do top da música gospel. Quem é os tops, né? Os tops. Thales, Roberto hoje é o maior fenômeno da música gospel. A turma que é top da música gospel vai estar lá depois dessa palavra nossa, aí eles vão... Vai ser um evento que está vindo gente de tudo que é lugar do Brasil. Não é só para evangélicos.
qualquer pessoa que defende esses princípios, elas podem participar 3 horas da tarde, dia 5, quarta-feira, em frente ao Congresso Nacional. Qualquer pessoa que quiser pode chegar lá. O pastor Valdomiro, brigou com o Edir Macedo de um período. Hoje não estão mais brigados. E que fizeram muito bem não estar mais brigados, porque eu acho bobagens. Qual dos dois estava certo? Os dois estavam errados. Os dois estavam errados. Porque começou com o Valdemiro atacando muito violentamente o Macedo. Tá? Começou assim, ele botava para quebrar no programa dele. Aí o Macedo ficou como naquela de tocar esperando uma hora, uma oportunidade. Aí quando o Valdemiro deu um mole, o Macedo veio e lambeu também no pau também. O couro comeu entre os dois. E depois eles viram que isso não tem... Não leva a nada. Não leva a nada. E aí... Existe briga entre uma igreja evangélica e outra? Eu não vou aqui negar, não existe briga entre o povo, não. Mas lamento dizer, porque eu não vim aqui esconder nada, e eu não vim aqui dar uma de hipócrita, lamento, para mim é triste. Existe briga de pastor preocupado com o outro que chegou, como se aquilo fosse um mercado e como ele fosse dono daquelas ovelhas. Lamento dizer, não gostaria de dizer, Ratinho, mas eu não posso ser hipócrita. Tem. Você peca muito, pastor? O Francisco Prado está perguntando, pastor, você peca muito? Eu peco, é claro que eu peco, só que eu creio na misericórdia de Deus. Se for perguntar a Jesus quantas vezes ele perdoar, aí Jesus lambeu também, deu uma lambada assim legal, tem que perdoar 70 vezes 7. Agora cuidado com isso aqui, existe uma coisa, você pecar e se arrepender, ok? Você se arrepender, não quero mais fazer, lutar contra aquilo. Existe uma coisa da sem vergonhice. Ó Senhor, eu vou pedir perdão pela safadeza de amanhã. Já estou pedindo perdão hoje. Me quebra meu galho aí que eu já vou botar na minha conta o perdão de amanhã. Isso aí, Deus, ô Ratinho, Deus quando olha para o ser humano, é isso que todo mundo tem que prestar atenção que eu vou falar aqui. Deus quando olha para mim e para você, Deus olha em 3 dimensões. Mente, vontade e sentimentos. Deus não está aí com a aparência. Deus não está aí se você está chorando. Deus não está aí com a tua cara. Deus, quando olha para o ser humano, ele olha nessas 3 dimensões. O que está na mente dele, o que está na vontade dele e o que está nos sentimentos dele. É por isso que ninguém escapa de Deus. Outra pergunta do povo da rua, vai lá. Pastor, o senhor acha justo quem ganha salário mínimo pagar o dízimo? O dízimo é uma questão de fé e não uma questão de obrigatoriedade. Eu acho engraçado quem está de fora querer falar dos que estão dentro da igreja. Ninguém está te pedindo nada, brother. Ninguém está te pedindo nada. Querem falar da igreja evangélica. Nunca foi lá, não é de lá, ok? O dízimo, olha uma coisa, o apóstolo Paulo diz uma coisa assim, 2 Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem, não o que não tem. Olha o princípio da oferta do dízimo. Prontidão de vontade. Eu desejo dar. Ou você pensa que desce anjo do céu para comprar propriedade? Eu estou fazendo uma igreja, Ratinho lá. Uma nova igreja. 1 ano. Para 6.000 pessoas sentadas. 12 milhões de reais. Como é que pensa que isso vai ser construído? É dízimos e ofertas daquele povo que acredita nos ideais dessa igreja. Um projeto de 1 ano, do início ao final. A construção para 6.000 pessoas, um tempo provisório, porque não é o definitivo. Para quebrar meu galho lá, tá? Lá no Rio. É no Rio. 12 milhões de reais. Como é que é feito isso? Eu acho engraçado esses caras. Eu acho que eles pensam que desce anjo do céu. Atenção, pastor. Pastinha de não, dinheiro. Um cheque de Jeová, do banco do céu. Tá aqui, pode descontar em qualquer banco da terra. Vai ver se eu tô. Vai pra lá, cara. Bora, rapaz. Carlos Alberto no Twitter tá perguntando qual o pior pecado que um... Eu gosto de entrevistar o Malafaia. Carlos Alberto, qual o pior pecado que o evangélico pode cometer? Aí, filho, você tem que perguntar a Deus. Há um pecado na Bíblia, me deu aqui um estalo, que Jesus falou que contra o Espírito Santo não tem perdão. Então aí você tem que entender o contexto disso aí. Está dizendo o seguinte: quem nega que Jesus é o Senhor e Salvador, não tem perdão para ele. É esse o maior pecado, negar a Jesus. Muito bem. Vamos para a rua de novo, vai. O senhor já foi processado pelo deputado Jean Willis? O Jean Williams, a Cocá e o Domingos Dutra, estão mais para 3 patetas do que para 3 deputados, entraram no Ministério Público Federal contra mim. Aí eles entraram, o jogo é tão nojento e baixo,
eles entraram contra Marcos Feliciano, tá? Aquele negócio da Comissão de Direitos Humanos. No meio da história, eu peguei o processo, formação de quadrilha, cerceamento de liberdade, um monte de coisa. Eu falei, caramba, o que eu tenho a ver com o Marcos Feliciano? Aí mandei meu advogado ler um processo de 39 páginas. Em 2 linhas, olha a safadeza desses caras. Em 2 linhas, eu tô lá dentro. Sobre a questão da minha posição, certo? Em relação aos homossexuais. Então, o presidente do Ministério Público, o procurador-geral, nem considerou. É para você ver quem é que quer cercear o outro. Isso aqui é a maior prova, ok? Quem é que quer cercear o outro? Esses dias teve um problema nos bancos aí, deram uma notícia falsa que ia acabar o Bolsa Família, lotou-se as agências bancárias e foi uma loucura. O senhor é contra o Bolsa Família? Eu sou a favor até um certo limite. O que faz a riqueza de uma nação é o trabalho. É isso. Nós precisamos dar trabalho. Não é sustentar vagabundo em casa, não. Rapaz, já foi provado. Gente que pegou dinheiro de Bolsa Família para comprar bolsa. Que eu não vou dar a marca aqui, que aqui é grana para anunciar, e eu não tô aqui para fazer propaganda, para comprar bolsa de marca de 500 prata. E juntou o dinheiro. Eu sou a favor, aquele que é comprovadamente miserável, aquele que precisa de um auxílio por um tempo, agora que o governo dê condições para que essa nação produza, porque nenhuma nação do mundo, Ratinho, nenhuma nação do mundo vai ser uma superpotência com subserviência. Só vamos ser superpotência com trabalho. Agora tem outro dado que o povo precisa saber. Quem te falou que foi esse governo que criou isso? Quem é que falou? Não, senhor. Vamos, verdade tem que ser dita. Eu discordo de muita coisa de Fernando Henrique. Quem inventou esses programas foi Fernando Henrique. Vamos conversar fiada. Quem disse que foi o PT que inventou esses programas? Não, senhor, não vem? Foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando, eu tenho discordância dele, negócio de droga, eu tenho discordâncias terríveis. Agora, a verdade tem que ser dita. Quem começou os programas sociais no Brasil, esses programas de auxílio às pessoas menos favorecidas, foi Fernando Henrique do PSDB. E eu não sou do PSDB, não tenho ideologia de partido nenhuma, mas estou falando uma verdade. Isso aqui é verdade. Deixa eu ver, o Antônio Rocha... Não, essa pergunta é boba. A pergunta eu não quero, não. Obrigado, Renato. Twitter, Luca. Não, pergunta boba, mais boba do que eu. Já citei, o bobo já tem eu aqui. Luca Rocha Lima, que acho do. Não dá pra falar. Não vamos falar disso, não. Ele está perguntando, eu nem quero que você fale sobre isso. Então, vira um programa de contra ou a favor aqui, não é isso. Nós estamos aqui entrevistando um homem que escreve livros, que lança livros, que vende 1 milhão de livros por ano e que faz uma marcha para Jesus que leva 500 mil pessoas, que é um pastor evangélico muito conhecido no Brasil e fora dele. E eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Muito obrigado, mano. Eu te agradeço. Quero aproveitar, tem 1 minuto, 30 segundos? Claro que tem. Então eu não vou deixar fora essa oportunidade. Eu quero não só abençoar você e a sua vida, mas quero ser, aproveitando que tem milhões de pessoas te assistindo, essa turma toda que está no auditório, essa tua turma toda que trabalha aqui com você, eu quero ser um profeta de Deus para você. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Muito bem. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês.